Estoicismo contra a ansiedade. A lição que pode mudar sua vida. A ansiedade é como um inimigo invisível. Ela não chega com anúncio, não avisa que está vindo. Você apenas percebe quando já está dominado. Respiração curta, peito apertado, pensamentos descontrolados. Quantas vezes você tentou dormir e, em vez de repousar, mergulhou em um mar de preocupações sobre o amanhã? É como se sua mente fosse uma prisão sem grades, onde cada pensamento negativo é uma corrente que prende mais forte. Mas essa sensação não nasceu no século XXI. Roma, século II. O Império enfrentava guerras intermináveis. Epidemias assolavam cidades inteiras. Intrigas políticas ameaçavam a estabilidade. Marco Aurélio, o homem mais poderoso da época, tinha todos os motivos para ser consumido pela ansiedade. Ainda assim, ao se recolher em silêncio, escrevia: "Se não está sob meu controle, não é meu problema." Essa frase simples é um antídoto contra a ansiedade. Sêneca, aconselhando imperadores e vivendo sob constante ameaça, dizia: "O homem sofre mais na imaginação do que na realidade." Epicteto, nascido escravo, afirmava: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas." Três homens em contextos diferentes, enfrentando pressões semelhantes às nossas, encontraram a mesma chave: clareza. Este vídeo é uma jornada para aplicar essa sabedoria estoica na sua vida, dissolvendo a ansiedade e reencontrando paz interior. Capítulo 1. A raiz da ansiedade. A ilusão de controle. A ansiedade nasce de uma mentira que repetimos para nós mesmos todos os dias, a de que podemos controlar tudo. Essa ilusão, tão sedutora quanto falsa, é a semente que cresce em pensamentos acelerados e noites mal dormidas. Queremos prever o futuro, moldar as reações dos outros, evitar todas as falhas possíveis, mas quanto mais tentamos segurar o incontrolável, mais sofremos. Epicteto, que nasceu escravo e viveu grande parte da vida sem poder decidir sobre sua própria liberdade, percebeu uma verdade fundamental: algumas coisas dependem de nós, outras não. Esse simples corte, chamado dicotomia do controle, é talvez a ferramenta mais poderosa contra a ansiedade. Pense em uma situação comum. Você tem uma entrevista de emprego. O que está sob seu controle? Seu preparo, sua forma de se vestir, o cuidado em se apresentar bem. O que não está sob seu controle? O humor do entrevistador, a concorrência, a decisão final. A mente ansiosa não distingue uma coisa da outra. Ela carrega o peso do que pode e do que não pode ser controlado. O resultado é exaustão, frustração e medo. Agora imagine aplicar a clareza estoica. Ao se preparar, você foca apenas no que pode agir. Ao entrar na entrevista, aceita que a decisão final não é sua. Isso não é desistir, mas libertar-se do peso desnecessário. Epicteto dizia: "A felicidade e a liberdade começam pela clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não." O mundo moderno multiplica as ilusões de controle. Redes sociais nos fazem acreditar que podemos controlar o que os outros pensam de nós. A mídia nos convence de que podemos prever todos os riscos, mas o resultado é o mesmo de 2000 anos atrás. Ansiedade. Exercício prático. Diante de cada preocupação, escreva em uma folha 2 colunas: meu controle e fora do meu controle. Classifique cada pensamento. O que está na primeira coluna, você age. O que está na segunda, você solta. No início parece simples, mas é revolucionário. É nesse corte que a ansiedade começa a se dissolver. Capítulo 2. O presente como refúgio da mente. Marco Aurélio, em meio a batalhas e pestes, escreveu: "A vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. O homem não vive nem o passado nem o futuro, mas apenas o presente." Essa é uma das lições mais urgentes contra a ansiedade. A mente ansiosa é uma máquina do tempo quebrada. Ela visita o passado com arrependimento, projetando erros que não podem mais ser corrigidos. Depois salta para o futuro, criando catástrofes que ainda não existem. Enquanto isso, o presente passa despercebido.
A neurociência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Estudos mostram que pessoas ansiosas apresentam maior atividade no córtex pré-frontal e na amígdala, regiões associadas à antecipação de ameaças. A mente cria riscos imaginários e o corpo reage como se fossem reais. É por isso que você sente frio na barriga, coração acelerado e suor nas mãos mesmo quando não há perigo imediato. Mas o presente tem uma qualidade única. Ele é sempre suportável. Não importa quão desafiadora seja a situação, ela só pode ser vivida em pedaços de agora. A ansiedade é o acúmulo de todos os futuros possíveis carregados de uma vez. Marco Aurélio enfrentava a peste que matou milhares em Roma. Ele poderia ter se perdido em cenários de destruição, mas escolheu viver cada dia como vinha. Não deixe que a sua mente vagueie para o futuro, pois ele ainda não chegou. Viva o presente com retidão e simplicidade. Prática estoica. Quando a mente acelerar, faça a pergunta-chave: o que posso fazer neste instante? Respire, observe, concentre-se no próximo passo, não em toda a estrada. Se sua preocupação é com uma dívida, o que pode fazer agora? Economizar em algo, estudar formas de renda, planejar. O futuro se dissolve quando você age no presente. Capítulo 3. Memento. Mori. A morte como conselheira. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para muitos, isso soa sombrio, até mórbido, mas para os estoicos, era libertador. Sêneca, escrevendo cartas a Lucílio, dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Ele sabia que a lembrança da morte não era uma ameaça, mas um chamado à vida. Quando você se recorda da finitude, percebe o quanto suas ansiedades são pequenas. Quantas horas são gastas pensando em críticas recebidas nas redes sociais? Quantos dias são desperdiçados em comparações inúteis? Se fosse seu último dia, essas preocupações teriam importância? A resposta geralmente é não. Marco Aurélio, enfrentando epidemias e batalhas, escrevia: age como se fosses viver para sempre, mas pensa como se fosses morrer amanhã. Essa dualidade era seu guia. A morte não era inimiga, era conselheira. Ela lembrava o imperador de não perder tempo com trivialidades. Prática estoica. Diante de uma preocupação, pergunte-se: se eu tivesse apenas 24 horas de vida, isso seria relevante? Essa simples reflexão dissolve ansiedades pequenas e coloca foco no que realmente importa. A morte, inevitável e silenciosa, nos dá uma perspectiva única. Tudo o que temos é este momento. E, de repente, viver no presente deixa de ser teoria e se torna urgência. Capítulo 4. Transformando obstáculos em treino. Os estoicos não viam a vida como algo a ser protegido do desconforto, mas como um campo de treinamento. O obstáculo é o caminho. Essa frase, popularizada hoje, resume a mentalidade estoica. Epicteto dizia: dificuldades mostram o que os homens são. Para ele, cada desafio era uma chance de praticar virtude. Se alguém te ofende, é treino para ter paciência. Se você perde algo, é treino para desapego. Se enfrenta fracassos, é treino para resiliência. Marco Aurélio, traído por senadores, não reagiu com fúria. Ele escreveu: o que me fere não é a ação do outro, mas a opinião que escolho ter dela. Transformou traições em prática de controle interno. No mundo moderno, obstáculos se apresentam de outras formas: trânsito, críticas, fracassos profissionais, relações difíceis. A ansiedade cresce porque vemos cada obstáculo como ameaça. Mas quando mudamos a lente, tudo muda. Exemplo: preso em um congestionamento. A mente ansiosa pensa na perda de tempo, no atraso. Mas a mente estoica pensa: aqui está meu treino de paciência. A mesma realidade, duas interpretações, dois destinos diferentes. Prática estoica. Quando um obstáculo aparecer, não pergunte por que comigo, mas sim, qual virtude posso treinar aqui? Essa mudança simples desarma a ansiedade. Capítulo 5. O silêncio como arma contra o caos. Vivemos em uma era de ruído constante. O celular vibra, notificações piscam,
Opiniões se multiplicam em cada rede social. Esse excesso é combustível da ansiedade. Os estoicos valorizavam o silêncio. Marco Aurélio escrevia reflexões em diários pessoais que nunca foram feitos para serem publicados. Eram conversas silenciosas consigo mesmo. Sêneca recomendava momentos de solitude. Epicteto dizia: se deseja melhorar, contente-se em ser visto como tolo. Em outras palavras, não reaja ao ruído externo, cultive clareza interna. Exemplo moderno. Você acorda e a primeira coisa que faz é olhar o celular. Em segundos, já está imerso em ruídos. Imagine começar o dia em silêncio, respirando, escrevendo alguns pensamentos. Essa simples troca muda todo o ritmo da mente. Prática estoica. Escolha um momento do dia para se desconectar totalmente. Sem celular, sem notícias, sem ruídos. Apenas você, seu caderno, seus pensamentos. Esse retiro diário, mesmo que curto, é como limpar o terreno mental. O silêncio não é ausência de som, é presença de clareza. É nesse espaço que a ansiedade se dissolve. A ansiedade não é uma invenção do século XXI. Não nasceu com a internet, nem com as pressões modernas. Ela sempre esteve presente, silenciosa, como uma sombra que acompanha a humanidade desde o início. Roma, há 2000 anos, vivia sob guerras, doenças e intrigas políticas. E ainda assim, homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto encontraram formas de viver livres do domínio da ansiedade. Isso é a prova de que a paz interior não depende do mundo externo, mas da forma como nos relacionamos com ele. Os estoicos não prometeram eliminar o desconforto. Eles não diziam que a vida seria leve e sem dores. Pelo contrário, afirmavam que o sofrimento faz parte da existência. Mas ensinaram algo que, se praticado, muda tudo. Você não precisa ser prisioneiro da sua mente. A ansiedade é apenas uma interpretação, não uma sentença. Pense nas lições que vimos até aqui. Quando você entende a raiz da ansiedade, como a ilusão de controle, já dá o primeiro passo para a liberdade. Você não precisa segurar o que está fora do seu alcance. Soltar não é desistir, é escolher viver apenas com o que é possível. Quando você descobre que o presente é o único lugar onde a vida acontece, a ansiedade perde força. O futuro pode ser uma ficção, mas o agora é sempre real. E no agora, você pode agir, respirar, recomeçar. Quando você lembra da morte, não como inimiga, mas como conselheira, a ansiedade perde sua grande arma, o peso do amanhã. A consciência da finitude não paralisa, pelo contrário, liberta. Ela mostra que o tempo é precioso demais para ser gasto em preocupações pequenas. Quando você aprende a transformar obstáculos em treino, descobre que nada precisa ser visto como inimigo. Cada dificuldade pode ser virtude em formação. O que antes gerava medo, agora se torna academia para a mente. E quando você finalmente encontra o silêncio, descobre que a mente ansiosa não precisa de mais informação, mas de menos. O silêncio não é ausência, é presença. É nesse espaço que a clareza e a paz florescem. Essas práticas não são mágicas, não vão dissolver a ansiedade em um dia. Mas cada vez que você aplica uma delas, é como se retirasse uma pedra do peso que carrega nas costas. Pouco a pouco, o fardo diminui. Pouco a pouco, a vida se torna mais leve. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: a vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Isso significa que não são os acontecimentos que definem sua paz, mas a forma como você escolhe olhar para eles. Hoje, ao terminar este vídeo, você tem uma escolha diante de si. Pode continuar vivendo refém da ansiedade, permitindo que ela dite seu ritmo e roube seus dias. Ou pode começar a aplicar, mesmo que em pequenas doses, as lições estoicas que atravessaram séculos para chegar até você. A pergunta que fica é simples: você vai deixar que a ansiedade continue guiando sua vida ou vai escolher a clareza, a liberdade e a serenidade? Se a resposta for clareza, escreva nos comentários: eu escolho a clareza estoica. Essa frase não é apenas um comentário.
É um compromisso com você mesmo, um lembrete visível de que a mudança começou hoje. Lembre-se, a ansiedade não desaparece quando o mundo muda. Ela desaparece quando você muda a forma de enxergar o mundo. Que os estoicos já nos deram as ferramentas para isso. Cabe a você usá-las.